pessoal, meu nome é Camila, eu sou voluntária do Engenheiro Sem Fronteiras no Núcleo Uberaba e hoje estou aqui para dar continuidade ao EduCasp, que é o nosso projeto de educação, com as nossas aulas de matemática. E o assunto de hoje é simplificação e comparação de frações. Mas antes de começar, queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, seguirem o nosso canal e ativarem o sininho para estarem sempre por dentro das nossas próximas aulas. Bom, trago aqui as respostas dos exercícios do vídeo da aula anterior, que foi sobre frações equivalentes. Então, no exercício 1, a gente tem o seguinte enunciado. Encontre duas frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por 3. Então, aqui a gente vai multiplicar por 3 e a gente acha essa resposta. Mesma coisa embaixo, a gente multiplica por 3 e a gente encontra essa resposta. Já no exercício 2, é para completar as frações, tornando-as equivalentes. Então, no primeiro caso da letra A, basta a gente multiplicar por 2. No segundo caso, letra B por 3. No terceiro caso, letra C por 2, novamente. E no último caso, letra D, basta multiplicar por 3. Assim, a gente torna todas as frações equivalentes. No exercício 3, qual das frações abaixo é equivalente a 2/5? Então, aqui a gente tem a letra A, 4/10. Bom, mas vamos começar hoje com o assunto. Simplificação e comparação de frações. A gente sabe que fração é uma representação matemática de alguma coisa que é dividida em partes iguais. Por exemplo, uma pizza. A gente tem a pizza de 4 pedaços e a pizza de 8 pedaços. Elas são divididas em partes iguais. Então, o denominador fica sendo o termo da fração que indica o número de partes em que será dividida uma determinada quantidade, enquanto o numerador é o número de partes que usaremos dessa quantidade que foi dividida. Então, aqui a gente tem um exemplo, como se fosse uma pizza. Aqui a gente tem uma pizza de 5 pedaços. Cada parte é igual, representa 1/5 dessa pizza. 1 é o numerador e o 5 fica sendo o denominador. E aí, para simplificar, a gente entende que é uma maneira de escrever a mesma fração de uma forma mais simples. Então, aqui a gente tem dois métodos para a gente conseguir simplificar a nossa fração. O método 1 é a simplificação de fração pela divisão contínua. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos utilizar a fração 4/8 para demonstrar tal método. Então, aqui a gente tem o passo a passo. Então, 4/8, a gente divide por 2, a gente encontra 2/4. Depois, a gente divide por 2 novamente, porque a gente sabe que esses números são divisíveis por 2. E aqui a gente encontra 1/2. Então, a gente simplificou a primeira fração. E aqui, o mesmo que foi explicado acima, de forma desenhada, é uma representação. Já o método 2 é a simplificação de fração pelo MDC. Provavelmente todo mundo já ouviu falar do MMC. E agora aqui a gente tem o MDC, que é o máximo divisor comum, que corresponde ao maior número inteiro positivo. Lembre-se bem, positivo capaz de dividir os números de uma forma exata. Então, a gente divide, a gente tem que ter sempre a forma exata dessa divisão. Então, a gente tem aqui o exemplo 2. Observe o cálculo do MDC dos termos da fração 8/24. Então, aqui a gente faz o máximo divisor comum. A gente sabe que 8/24 divide por 2. Novamente, o resultado a gente consegue dividir por 2. Novamente, a gente divide por 2, sobrando 1 e 3. Aí, a gente já não consegue mais dividir por 2. A gente divide por 3 até sobrar 1 e 1. E depois, a gente multiplica e a gente acha esse valor. Então, tanto o denominador quanto o numerador podem ser divididos por 8, que é o seu máximo divisor comum. E agora a gente vai representar maior ou menor quantidade, ou se são iguais. E aí, para a gente conseguir representar isso, a gente tem algumas técnicas também. Então, na primeira situação, que a gente tem denominadores iguais, neste caso, a gente só compara o valor dos numeradores. Então, aqui a gente está comparando 4 é maior que 2. Então, a gente sabe que a primeira fração é maior que a segunda. Denominadores diferentes. Nesse caso, a gente realiza operações para os denominadores ficarem iguais. Então, aqui a gente tem 5/6 e 8/3. Então, eles são diferentes. Então, a gente multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda e a segunda fração
pelo denominador da primeira. A gente monta um xzinho e a gente consegue fazer esse cálculo. Então, 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, igual a 18. A mesma coisa neste segundo exemplo. E aí, logo depois, a gente aplica o método passado, que a gente vai comparar. E a gente vai achar a fração maior e a fração menor. E a gente tem aqui a terceira situação, que é de frações equivalentes, da aula passada. E nesse caso, as frações elas são representadas na mesma parte do todo. Então, a gente vai pegar o exemplo da pizza novamente, e aqui a gente consegue enxergar uma pizza de 8 pedaços. Então, a gente tem 8 pedaços iguais. 2/4 a gente vê que a pizza está dividida em 4, e os 4 pedaços são iguais. E 1/2, a pizza está dividida no meio e os pedaços são iguais. Então, aqui temos os exercícios para vocês resolverem após o final dessa aula. E aqui eu deixo outro exercício. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você pode entrar com a gente, em contato com a gente através desse e-mail. E será um prazer. Muito obrigada pela aula de hoje. É isso, pessoal. Tchau, tchau.